Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto muito delicado, tá? E outro vídeo falei sobre comida para santos. Hoje eu quero falar sobre comida ou trabalhos, rituais que envolva sangue, tá? Isso é só uma forma de explicar e desmistificar, né, certas coisas e por que isso é oferecido, por que existe isso. Então, muito bem, vou começar por uma historinha. Lá no início da contos bíblicos, que se fazia oferenda a Deus, né? Tinha lá um cidadão que subiu uma montanha, levava um carneiro e fazia aquele sacrifício e matava o carneiro, escorria aquele sangue, oferenda a Deus. Na verdade, aquilo era para dizer, em outras palavras, talvez não conscientemente, que o povo era ignorante em relação àquilo. Eles achavam que matando aquele bicho, né, estava agradando a Deus, pura e simplesmente. Era uma oferenda a Deus. Né? Estou trazendo o presente para Deus, como Deus comesse ainda, como Deus precisasse de comida. Era a oferenda daquela época. Não vamos questionar, porque tudo é uma questão de época, de entendimento. Mais para frente, um estudo, o que essa oferenda realmente quis dizer? Do lado do esoterismo, do lado do espiritismo, é assim: meu Deus, estou fazendo essa oferenda física para mostrar que eu não tenho apego a nada. Somente meu lado espiritual é que serve. E geralmente a pessoa pegava a melhor ovelha, o melhor carneiro, aquele que tinha, né, cuidava com carinho, com amor, e fazia esse sacrifício, que ele estava pegando aquele que ele mais gostava, que ele mais queria, né, e pegava, fazia o sacrifício, dizendo a Deus que não tem apegos, que ele faz esse sacrifício e doar com amor, fazer aquele sacrifício daquele animal que ele mais ama, para mostrar para Deus que ele não tem apegos a materiais. Aí vem aquela história lá, né, da Bíblia, que o cidadão oferece, Deus pediu o próprio filho, o filho físico, tá? O primogênito, para servir a Deus para sacrifício. Evidentemente o cara se atormentou, mas chegou até o alto, e na hora de fazer o sacrifício, o assassinato do próprio filho, que doeu muito e não entendeu nada de Deus, mas não quis questionar Deus, ele foi, na hora, claro, interrompido, segundo a Bíblia, por esse ato, porque Deus queria ver aonde ia o apego dele, o bem material dele, em relação realmente ao amor por ele. Então, nesse caso, como o filho, né, era uma pessoa humana, né, Deus viu que realmente ele estava ali de coração, mesmo com tanta dor e sofrimento, ele quis provar a fé e o desapego. Isso é o início de uma história para poder contar a questão de oferenda com sangue, ritual com sangue. Só o fato de ser com sangue, boa coisa não é, certo? Então, essa introdução é para explicar melhor que durante séculos e muito tempo isso foi aumentando, não foi desmistificando, não foi evoluindo. Porque tanto é assim que isso não está entendido, e evidentemente aquela pessoa que se envolveu com a questão de ritual com sangue, ela tem duas situações, dois pensamentos, que um é inconscientemente ainda ligado no ritual de sangue para Deus, mas não é o mesmo Deus. A outra questão é que quando a gente se acerca com bons espíritos, a gente vai saber que espírito de luz não come.
ele pode fazer o uso da comida para servir, né, de argumento para espírito que está obsidiando, que ainda tem a sensação de fome na espiritualidade. E quando o espírito, no caso, pede sangue, geralmente pode reparar que um ritual é de morte. Menos do que isso, eu fiquei sabendo de um caso que um cidadão estava com problema de ereção. Foi a médico, não resolveu, já perdendo o casamento. Aí ele soube de um cidadão que faria um ritual para ele, que é devolver, né, a saúde sexual dele. Mas o que envolvia? Ele envolvia um animal vivo, no caso aí foi uma galinha. E que na hora do ritual, ele teve de cortar essa galinha, pegar o sangue todo da galinha e passar no seu órgão sexual. É engraçado por um lado, né? Fica até engraçado por outro lado, né? Como é que as coisas funcionam psicologicamente, né? E aí? Será se psicologicamente funcionou? Será se as entidades que trabalham com aquele sangue ali resolveu o problema dele? Como é que fica essa questão? É uma questão de fé? Então vamos para o sangue, né? A questão do Pai de Santo, ou da pessoa, do cambono do Pai de Santo, ou a pessoa que frequenta muito centro espírita, onde envolve comida para santo, ou comida na rua. Essas pessoas se envolvem nisso, vamos dizer, uma boa parte da vida dela, se não a vida toda. E ela está servindo aquelas entidades que vivem ainda do fluido da comida. Fluido é o que eu digo, mas seria uma comida materializada na espiritualidade para ela pensar que está continuando a comer. Mas ela tem ainda a sensação de fome, porque ela não foi ainda, por alguma razão, ou por vibração, ou por rebeldia, aceitar atendimento espiritual. Ela não quis ir para um hospital colônia na espiritualidade. Não quis atendimento, ou ainda está vagando pela própria vibração, porque na espiritualidade, espírito pode ver ou também não ver. É que nem aqui na Terra, tem gente que tem a vidência, outros não têm. Do outro lado da vida também, quando a pessoa, aquela entidade tem uma energia pesada, ela não vê espírito de luz. Às vezes o espírito de luz não se deixa ver para poder se aproximar daquela pessoa. Isso eu quero dizer o quê? Que aquele que está servindo comida hoje para santo, uma boa parte da vida, né, ou a vida toda, ela hoje está sendo servida. Se ela está dando comida, está dando troca em alguma coisa. Ela está agradando uma entidade, certo? E essa entidade está ajudando a ela nos pedidos dela, seja qual for, o bem ou o mal, né? Porque certos espíritos vivem em cima do muro. Se você pedir o bem, eu faço. Se você pedir fazer o mal, também faço. Embora muitos descobriram que é só através da caridade que vão sair daquela faixa negativa vibratória. Muitos estão querendo, vão para o centro espírita para ajudar, porque quer evoluir. Fez muito erro, cometeu erro, está ali para ajudar. Não vamos generalizar aqui. Tem espírito bom dentro de um centro espírita pesado. Tem espírito bom no centro espírita que faz maldade. Até para diminuir isso, para doutrinar aqueles que estão lá. Você vai pedir uma maldade, um espírito de luz, ele vai até te doutrinar. Ele vai evitar antes de fazer e vai deixar por sua livre escolha. É você que está pedindo. Você é responsável pelas suas escolhas. Tudo bem até aí? E o que eu quero dizer que é o pior de tudo? Você passou a parte da sua vida fazendo esse despacho, oferecendo comida. Você amanhã vai morrer, não vai morrer amanhã? Não vai desencarnar? Mas vai continuar vivo. Vai continuar vivo? Aqueles espíritos que te serviram quando você estava viva, encarnada, não tem mais aquela comida dada por você. E aí? Você vai passar agora a servir a eles. Vai servir a eles. E aonde eles vão comer? Lá no seu túmulo, comendo o seu corpo. E o que é pior, você em espírito ainda vai sentir essas sensações de espírito estar te comendo. É uma sensação horrível. E eles não vão parar
de comer, porque você não dava, eles não te serviram. Cadê você para dar comida para eles agora? Não tem. Então o seu corpo é a comida deles. Eles vivem desses fluidos. Num sangue, no ritual do sangue, ali naquele sangue tem fluidos que é o alimento deles para se manter vivo na espiritualidade. A gente não tem a água, não tem o sol, não tem o ar, não tem a comida. No nosso meio de sustento, de se alimentar, o deles é o sangue. Muitos espíritos vampiros de sangue, que bebem sangue, que vivem de sangue, né? Precisa de sangue para continuar vivendo. Há espíritos que a gente chama de espíritos vampiros, somente por sangue. Sugam tua energia. Olha, para ter uma ideia, na rua, estrada, a espiritualidade maior tem os guardiões que ficam em cada esquina, em cada cruzamento, em cada estrada, tomando conta quando existe um acidente, para ir mais do que correndo, chamar uma equipe para tirar aquele irmão dali, né? Enquanto tem energia vital, para esses vampiros não vir ali sugar aquele sangue, aquela energia vital daquele que está desencarnando ou que já desencarnou. É um cuidado muito grande que tem. Popularmente é chamado de... Tem gente que faz despacho numa encruzilhada, numa rua, numa estrada, para Exu. Esse nome também está errado. O certo é Irxu. Mas como o povo escuta errado, aí passou por Exu. E o pior ainda, a ideia de Exu é ainda mais errada ainda, que a gente associa Exu como espírito, né, mal, o diabo, vamos dizer assim. É outra informação errada. Então, os espíritos que estão ali, com o nome de Exu, se for traduzir, seria protetores. Eles estão protegendo a rua, a esquina, a estrada de acidente contra quem sofre um acidente ali, está sangrando. Evitar que aqueles fluidos que tem naquela pessoa ainda em vida seja sugada totalmente e não venha a falecer. Ou que faleceram, né? Esses fluidos não serem sugados para poder dar uma continuidade de atendimento no Hospital Colônia Espiritual. Então, essas entidades ali protetoras de ruas, os Exu, que são protetores, vão proteger aquele corpo para dar uma assistência e evitar que aquele sangue, aqueles fluidos, que ele vive dos fluidos de sangue, né, venham ser esvaídos. É simples, é muito simples isso. Agora é claro que a pessoa entra ali no centro espírita, não vai questionar isso, não vai entender isso, ela está querendo um trabalho, né? Ela está querendo fazer um mal à pessoa, porque ela acha que aquela pessoa fez mal para ela acha que, né, aquela pessoa prejudicou, está com raiva, né, e acha que vai resolver fazer um mal para ela. Que ela se sentiu ofendida, humilhada, corre lá para fazer isso. Às vezes vira até moda, né? Hoje em dia, né, a pessoa querer subir na vida, apela para um tipo de coisa, né? Mas cada um de cada um. Quem faz, entra na lei de causa e efeito, de ação e reação. Você fez o bem, você recebe o bem. Fez o mal, você vai receber o mal. Então é de cada um. Agora, evidentemente, o pedido que você está fazendo de maldade, para aquela pessoa acontecer isso e aquilo, até morrer, quebrar uma perna, amanhã você vai ter isso de volta. Se não for nessa encarnação, pode ser na outra. E você pode ter o mesmo problema na outra espiritualidade, até você cair na real. Mas fica aqui a questão, né, dessa de... a questão de trabalho com o sangue, a questão, o fluido do sangue, a questão de cruzilhada, trabalho em cruzilhada, despacho, alimento de comida, né? Então, muita gente tem esse tipo de dúvida, muita gente tem essa curiosidade, mas talvez não tenha vindo à mente, né? Ou então passou a ler um livro, aquele livro foi focado pelo autor, que ele é da Umbanda, então ele foca como positivo, ele foca como um resultado positivo para ele. Porque ele não vai falar mal da própria religião dele. Pô. Ou também tem outros assim, não, ele é de uma seita satânica e ele vai passar a experiência dele, ele vai vender o livro dele daquele ritual de maldade ali para vender aquele livro, é o conhecimento que ele está passando. É uma questão de vibração. Que livro você vai comprar? Um livro de ritual para você ficar rico, para você, né,
prejudicar uma pessoa, ou um livro de anjinho, que você aprende a espiritualidade, aprende a ajudar o próximo. É uma questão de vibração, tudo é uma questão de vibração. Assim como tem espíritos que precisam ainda de comida, né? Que faz esse despacho nas ruas, tem outros espíritos que preferem o líquido do sangue, é o fluido dele. Então cada coisa tem uma situação, né? Eu não vou dizer que um trabalho com sangue é só para matar alguém, porque tem, veja bem, tem o mal, no caso, para matar alguém, né? Tirar a vida dela, como tem também a parte do cidadão lá que resolveu curar a impotência sexual, matando um bicho, tirando o sangue e passando na região sexual da pessoa. Tem pro lado, vamos dizer assim, o positivo e o negativo. Mas está sacrificando um bicho. O que o bicho tem a ver com isso? Vai fazer que nem uma vez que eu fui comprar uma erva numa casa de artigos religiosos, conversando com a menina lá, entramos nesse assunto sem querer, não me lembro nem porque eu entrei nesse assunto, às vezes foi intuitivo. Ela simplesmente chegou e falou que Deus botou o animal no mundo para ser sacrificado. Olha, eu só não continuei o papo porque ia fechar ruim ali, hein? Porque Deus ia botar um animal para ser sacrificado a troco de quê? De uma religião? Se ela, em um momento ela pode parar que o animal está ali na evolução espiritual dele, que a gente não pode interferir na evolução desse bicho. Pelo contrário, a gente só pode interferir positivamente, domesticar aquele ser, né? Aquele ser perto do humano, como o gato e o cachorro, né? Vão evoluir melhor. Por que a gente vai pegar aquele bicho e vai sacrificar? Isso é primitivo demais. Tem povos lá, o chinês mata cachorro para comer. Isso está acabando. Mas ele mata para comer. Tem os motivos dele lá para comer. Não é questão de tradição somente não. Teve fome e miséria. Mas tudo bem, a gente respeita, mas não como religião que Deus. Aí bota a culpa em Deus, ou bota a desculpa em Deus, para justificar um erro. Por quê? A pessoa está dentro de um centro que educou assim, ensinou assim, e você não questiona. Se você questionar muito, você vai arrumar uma complicação, né? Poxa, você vai ficar em dúvida, o que eu estou fazendo ali, isso aqui realmente é minha praia, não é? E o pai de santo vai chutar a tua canela. Mas, gente, dizer que o sacrifício do animal, Deus botou o animal para sacrificar, não existe isso, e vem daquilo que eu falei no início do vídeo, que era assim antigamente. Isso tem que evoluir. Jesus fez a mesma coisa. Falou lá no tempo dele que Deus não queria mais esse tipo de sacrifício. Mas tem um povo que não evolui ainda, demora para evoluir, e dentro do ritual dele, que ele abraçou, é assim. Agora, triste dizer, triste, mas para fechar, o caçador, a pessoa que mata um bicho hoje, caçador não, né? Vamos aqui, a pessoa que mata um bicho hoje, ela tem geralmente um filho morto atropelado, um filho que morre em tenridade, um filho que morre assassinado. Isso é para, vamos dizer assim, a lei compensar o bicho que aquela pessoa matou em vida passada. Aquele espírito veio ali como lição para aquele pai, para evoluir. Já veio preparado com aquilo, não foi vítima, coitado, porque por causa do pai morreu. Não é o pecado do meu pai, não tem essa história de pecado do meu pai, não. O espírito já veio preparado para aquela lição, para o pai despertar. Vai despertar se não importa. Aqui talvez ele não vá associar que foi um caçador em vida passada, né? Não vai nessa linha, que costumava matar bicho aí para comer, né? A gente não mata galinha para comer. Não vai por essa linha. Vai pela ação e reação. Você cometeu um erro, você vai ter esse erro de volta como aprendizado. Então existe a explicação dos porquês. Esse é meu papel. Esclarecer isso, como funciona isso. Não é a gente ficar, Deus não existe, porque tem pobre, tem rico, o coitadinho ali morreu cedo demais, o pai perdeu o filho cedo demais, está sofrendo, Deus é injusto, tanta gente pior do que esse aí para morrer, tanto bandido para morrer, foi morrer justamente aquele cara bom. Quando morre uma pessoa bom,
Acabou a missão dele aqui, ele não tem mais o que aprender. Fica quem ainda não aprendeu, né? Quem ainda tem muito para aprender. Porque se ele aprendeu a lição, né, já pagou o que tinha de pagar, pelo menos aí uns próximos de 70%, ele vai ter o prêmio dele de ir para um plano melhor, né? Enquanto a gente fica aqui nessa camada densa, num corpo denso, né, vivendo, tá, numa atmosfera pesada, com os problemas do planeta, né, com essa violência toda. E muitos incompreendidos não conseguem compreender isso. Então, esse canal está aqui para justamente isso: esclarecer, desmistificar. E eu espero que tenha sido um bate-papo legal, esclarecedor. Se você tiver dúvida, você escreve, você faz a sua pergunta, né? E eu estarei aqui para responder qualquer tipo de pergunta, esclarecer. Ok? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Fui!